Começamos aí o dia de forma especial, né? Essa semana aconteceu um aniversário especial e a gente não pode deixar passar em branco, não é isso? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado para todos. Maravilha. Esse aí não paga não. Vamos nós, bom dia. Hoje eu estou aqui compartilhando com o Vitor, para a gente poder conduzir nosso estudo de Terumá. Quem vai conduzir a gente por esse caminho das doações e do conhecimento é o Nelson Cooperman, ex-presidente, ativista, amigo da área, tudo que vocês podem imaginar. Poderia dispensar apresentações, mas as formalidades é sempre bom a gente sempre relembrar. Relembrar é um tema nosso. Então, relembrar o Nelson é uma alegria e deixar o Nelson à vontade para falar agora de tabernáculos, doações e outras coisas, e depois fica aberto aqui para todo mundo participar, inclusive o pessoal que está online. Bom dia para todo mundo que está online, uma alegria rever todo mundo. E seguimos aqui, Nelson, bom dia e bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Boker Tov a todos. Essa é uma paraxá bastante enigmática e, ao mesmo tempo, muito clara. Então, começa, quer dizer, chama-se Trumá. Trumá é doação. Isso aqui já se falou, todo mundo sabe. Doação, Trumá. Trumá, quem puder. E ela começa, como hoje nós lemos há pouco, lemos na Torá, então ela começa quando Deus diz a Moisés, vá e peça uma doação a cada membro do povo e aquele que possa doar de coração. E depois ele vai especificando que tipo de doação precisa ser recolhida e termina, a hora que ele termina a especificação dessa doação, e diz que o povo deverá construir para ele, deverá construir uma casa, quer dizer, no caso é o Mishkan, e eu habitarei entre eles. Então, uma coisa muito interessante. Então, Deus diz que pede ao povo para fazer doações, para que possa ser construída uma casa para ele, mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele não especifica que vai morar nessa casa. Eu vou morar entre eles. Significa que Deus está entre o povo, que no fundo é a grande característica do Deus de Israel, o Deus da revelação do Monte Sinai, é aquele Deus que ele é transcendente, mas ao mesmo tempo uma transcendência horizontal, porque ele está misturado com o povo, ele compartilha com o povo e quer que o povo compartilhe com ele na tarefa do Tikkun Olam, de melhorar o mundo, de aperfeiçoar
o mundo. Então, essa é a grande característica do Deus dos judeus, que Deus é aquele que é apresentado e que caracteriza a nossa cultura como a primeira cultura lógica da humanidade, porque até esse momento as culturas existentes, o que se conhecia, eram culturas de natureza ecológica. No fundo, eles adoravam a natureza, eles adoravam os fenômenos naturais, quer dizer, o relâmpago, o fogo, e evidentemente materializavam essa adoração em ídolos. Já no nosso caso específico, isso não existe. Nós temos entre nós, quer dizer, um Deus transcendente, um Deus inefável que não se conhece, que não se vê, abstrato. No fim das contas, é uma tentativa da humanidade de você passar, digamos assim, de uma situação do analógico para o digital. Isso nós vamos ver mais adiante com o episódio do bezerro de ouro. Mas voltando aqui à história, então uma coisa que é muito assim, a construção do Mishkan. O que significa essa construção do Mishkan? Se a gente pega a Torá, a gente vai ver que daqui em diante, dessa Parashá, Trumá, até o final do livro de Shemot, do Êxodo, só se trata desse aspecto, de como funciona, de como constrói, do que fazer, quais são os ritos. E a pergunta é essa: por que tanto espaço dedicado a esse tipo de ação, a esta finalidade? Se você comparar, se você pega no Bereshit, quer dizer, no Bereshit, no Gênesis, a criação do mundo é descrita em 34 versículos. Deus definiu em 34 versículos a criação do mundo, enquanto que o Mishkan levou quase que mais de um terço do livro Shemot para poder ser explicado. Então essa coisa sempre me preocupou. Por que perder tanto tempo e tanto espaço, tanta letra, tanto trabalho para explicar esses detalhes todos? E, inclusive, para um Mishkan, para um tabernáculo que era portátil. E ele era transferido de um lado para outro. Quer dizer, o que significava isso? Aí eu comecei a procurar, ver, e por acaso caí num texto do rabino Jonathan Sachs, Zichron Levrachá, que ele procura explicar essa situação da Trumá e de todos essa segunda parte do livro do Êxodo. Então ele vai o seguinte: o livro é dividido em duas partes. A primeira parte começa com a história dos escravos no Egito, que um faraó que chegou, que ninguém conhecia, e vai andando assim o sofrimento, a aparição de Moisés, a sarça ardente, as pragas, a libertação, a separação do Monte Sinai. Mais ou menos vai até a Parashá Mishpatim da semana passada. Depois existe uma ruptura. Terminou o Mishpatim, começa a Trumá. Então você começa a imaginar, quer dizer, isso daqui, se a gente pega o episódio do bezerro de ouro, inclusive você vê que na Torá não existe, como diz assim, em Mukdam, em Melchar, não há antes nem depois. Quer dizer, não há uma lógica. Inclusive o episódio do bezerro de ouro é tratado duas parashot adiante. Simplesmente para mostrar, para caracterizar mais uma ruptura entre Deus e esse povo que não quer entendê-lo. E Moisés precisa fazer muito esforço para convencer Deus a não eliminar esse povo. A mesma coisa acontece no Bereshit. No final do Bereshit, Deus também está, no primeiro capítulo, na primeira parashá, Deus está com raiva do povo e quer acabar. Quer acabar com, depois de Adão e Eva, depois do episódio de Caim, a saída do paraíso, o episódio de Caim matando Abel. Então Deus está revoltado com essa situação, quer dizer, acho que eu criei essa gente errada, eu vou acabar com isso tudo. Mas no finzinho, existe uma frase que diz assim: Vê Noach Matzachem Beinai.
Quer dizer, e Noé agradou a Deus. Então começa tudo de novo. Uma segunda ruptura ainda nesse livro, quando depois tem o dilúvio, não sei, papapá, aí termina o episódio da Torre de Babel, também Deus está revoltado e quer acabar com tudo, e de repente ele começa a cuidar da genealogia de Abraão. Quer dizer, começa com Terah, Abraão, Lech, e aí começa a história da família que vai dar origem ao nosso povo. Então, e depois, evidentemente, agora no caso do Shemot, bezerro de ouro. Então, quando a gente está no Bereshit, nós estamos tratando de uma família. É a história de uma família, com todos os problemas que uma família tem, tá certo? E todas as coisas boas, as coisas ruins, enfim, é a história de uma família. Já o Shemot começa a história de um povo que está escravizado no Egito, e ele precisa ser, e Deus manda um emissário para salvar esse povo. Leva ele para o deserto e promete levá-lo para uma terra prometida. Agora, o fato concreto é que quando se faz tudo isso, esse povo ele não tinha identidade. Quer dizer, o escravo é uma pessoa onde a personalidade dele, a história dele é simplesmente apagada. Quer dizer, ele é um fator de produção, digamos assim, é uma máquina. Ele não tem identidade, ele não tem ideologia, ele não tem futuro, ele não tem passado, ele só tem presente. E ele depende da vontade do seu dono. Então, todo esse povo que foi libertado, que atravessou o Monte Sinai, a gente vê que em muitos momentos esse povo reclama, esse povo só espera um milagre de Deus, não faz nada, quer dizer, tudo está ruim, então tem medo de atravessar o Mar Morto. Chegou no deserto, está cheio de bicho, está cheio de escorpiões, nós vamos ficar com fome, nós vamos ficar com sede, a água é ruim, não tem comida. Quer dizer, isso é uma perturbação permanente. E o grande ponto é o caso do bezerro de ouro. Quer dizer, aquilo ali Moisés sobe para receber as tábuas, o pessoal imediatamente diz assim, não, chega, nós queremos um Deus concreto, aquilo que a gente via no Egito. Essa história de Deus inefável, de coisas que não... Isso no momento, quer dizer, não... Era uma coisa assim que Moisés disse assim, precisamos de ter uma solução para isso tudo. E a solução dada por Deus, quer dizer, no caso da narrativa aqui, é eles criar um projeto comum. E esse projeto comum foi a construção do Mishkan. De repente, quer dizer, a gente nota abruptamente, quer dizer, esse povo se une, esse povo para de reclamar, esse povo doa aquilo que ele tem, todo o tipo, quer dizer, de acordo com as possibilidades de cada um, porque também naquela época tinha ricos e pobres, então a gente sente uma diferença de quem, uns dão que tudo, cada um dá o que tem. Dá todo tem, todo mundo se junta e cada um parte para essa missão de juntar esforços em torno de um objetivo comum, que no caso específico é bem definido por Deus. Quer dizer, ele define cada detalhe, cada material que vai ser usado, a forma de construir cada utensílio. Então, dá todo o mapa da mina, digamos assim, todo o caderno de encargos para que essa construção seja feita. Que todo mundo se junta, digamos assim, se engaja nesse tipo de trabalho. Então, isso daqui é realmente a mesma coisa que a gente vê quando você é criança, você é totalmente dependente dos seus pais, de quem te cria. Então, você vai para a escola, você cumpre determinadas funções, você está submetido a um tipo de autoridade, às vezes é uma autoridade assim radical, não, vai fazer isso, vai para a cama, vai fazer aquilo. Então, no fim das contas, é aquela coisa que precisa te tutelar e te educar. Mas, à medida que você vai crescendo, vai evoluindo, você só consegue, digamos assim, amadurecer ou crescer psicologicamente ou mentalmente, na medida que você
se torna um construtor, que você assume responsabilidades. Quer dizer, a ideia do construtor é aquilo que assume responsabilidade. Então, a mesma coisa, o povo, quando ele não tinha responsabilidade, tudo era dado, qualquer coisa ia chorar com Moisés, e Moisés falava com Deus e resolvia o problema. Então, agora não. Agora, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem a missão de construir alguma coisa. Então, é o momento onde a gente passa, digamos assim, de escravos e começa a se instaurar a nação, onde passa a haver uma identidade, uma responsabilidade, tá certo? Uma missão a ser cumprida. E, nesse caso, é em função do Mishkan. É uma coisa concreta. Precisou dar um concreto para você poder reforçar o simbólico. Essa é a grande missão. Quer dizer, então, nós vivemos, quer dizer, a humanidade vive, digamos assim, avança na medida em que ela seleciona e define projetos de construção, projetos comuns, certo? Onde a pessoa se junta e consegue chegar a um objetivo. Se você pega o nosso caso específico da área, também nós somos o fruto de um projeto comum. Quer dizer, a área foi fundada em 1942, em plena guerra, por refugiados do nazismo, tá certo? Que se juntaram para construir um tipo de Mishkan. E o nosso primeiro Mishkan foi inaugurado 2 anos depois da fundação, na Rua Martins Ferreira. 18 anos depois, em 1962, nós inauguramos esse Mishkan aqui. Quer dizer, um projeto arrojado, com uma forma de tenda, onde pode se conviver, digamos assim, a igualdade, a diversidade, o pluralismo. Quer dizer, isso foi a característica do nosso Mishkan. E tudo isso foi construído pelo esforço e a contribuição de muita gente, dos fundadores dessa casa. A área evoluiu, a área cresceu. Quer dizer, mas nos anos 90 construiu-se esse anexo, digamos assim, ao nosso Mishkan principal, o nosso... Né? Esse é o pequeno. O Mishkan... Não, é o Sheni, o príncipe... Tá, tudo bem. Como você quer definir, tá certo? Então, realmente, a gente tem que entender que as coisas não caem do céu. Quer dizer que nós não somos escravos e não tem um Moisés para a gente pedir. A gente tem que construir. A gente tem que construir as coisas, temos que assumir responsabilidades. Se a gente vê a trajetória da área, se a gente for analisar a trajetória da área, da nossa congregação, é um projeto de construção permanente bem sucedido. Quer dizer, nós chegamos até aqui, sobrevivemos heroicamente a Covid-19, foi um desafio brutal. E essa casa continua em pé, tá certo? E hoje nós estamos vivendo, quer dizer, um momento bastante feliz de transição geracional. A liderança da casa, está havendo uma renovação da liderança da casa, e num momento, quer dizer, num momento muito difícil, depois do 7 de outubro, tá certo? Onde o nosso povo em Israel foi atacado miseravelmente, covardemente, com uma tragédia, quer dizer, o país ainda encontra-se também em fase de reconstrução, cheio de conflitos, cheio de desafios, o Oriente Médio, quer dizer, o mundo todo em forma de, talvez, uma forma de rearrumação, e nós, judeus da diáspora, enfrentando uma onda inaudita de antissemitismo em todos os cantos do mundo, de todas as formas, tá certo? E facilmente que se espalha com muita facilidade, até com base em muita mentira, muita fake news. Então, nós estamos num momento que a gente precisa de um novo projeto, quer dizer, nós precisamos nos fortalecer, nos unir, e cada um precisa ter a noção da trumá. Aí que vem a questão da trumá. Não é só a trumá de dar dinheiro, mas é a trumá de dar seu tempo, de se dedicar,
de entender o que significa ser membro de uma instituição como a ARI. E se perguntar não o que a ARI pode me dar, mas o que eu posso dar para a ARI. Isso eu me lembro, eu estava na época que estava na presidência, tinha 2 rapazes aqui da ARI que estavam terminando o curso na SPN, então eles queriam fazer um trabalho de fim de curso, uma coisa assim, sobre a comunidade religiosa, as comunidades religiosas, as sinagogas, associações religiosas do Rio de Janeiro. E a primeira pergunta, o cara chegou para mim e disse assim, vem cá, por que o cara compra, ele tentou comprar a ARI com um clube, por que o cara vem comprar um título da ARI? Eu falei, meu filho, a ARI não tem título. A ARI, ela dá espaço, a ARI dá conforto, ele dá oportunidade de estudo, de conhecimento e de convívio. Quer dizer, isso aqui não é um clube onde você compra um título, porque tem piscina, tem quadra, tem festa, uma coisa desse tipo. Então, isso aqui que a gente tem que... Quando eu compro o título de um clube, eu compro aquilo porque eu quero saber o que o clube vai dar para mim. Tá certo? Eu pago e vejo se tem uma relação benefício-custo bastante... O negócio é muito claro. Agora, enquanto que eu me associo a uma congregação religiosa, é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, aí eu estou me associando porque eu quero pertencer àquele grupo, eu quero assumir aquela ideologia, eu quero conviver com esse pessoal, eu quero crescer junto. Então, esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Quer dizer, se a gente pode fazer um paralelo com a Paraxá Trumá, quer dizer, então nós estamos no momento em que nós temos que nos unir, oferecer cada um a Trumá que ele pode, que ele é capaz de oferecer, tá certo? Para que a gente possa construir o nosso Mishkan simbólico, porque o Mishkan físico já está aí. O grande desafio agora é o Mishkan simbólico. E aí, é isso, meus amigos. Excelente, muito obrigado, Nelson, por essa inspiração e trazer a Terumá de uma forma inicialmente simbólica e depois de uma forma muito prática, né, da necessidade da Terumá, como a gente vê lá atrás, né, já no pedido, na determinação inicial dessa paraxá, mas e da forma necessária e existencial hoje em dia, né? Que a área é uma entidade que precisa da participação e da contribuição de todo mundo. Eu ia dizer para você que a gente aqui não compra um título, porque a área já é campeã, então ela não precisa de título. Então, na verdade, ela só congrega, ela já é campeã. E eu gostei muito quando o Nelson comentou, você comentou, Nelson, da ARI como Mishkan dos judeus que chegaram da Alemanha. Então, obviamente que essa simbologia do Mishkan, ela surge ao longo de toda a história das formas mais diferentes, em momentos diferentes, mas tem essa importância de solidificar a reunião de pessoas em torno de um mesmo objetivo, da necessidade de você... E aí me lembrei um pouco, eu penso na Lorena quando penso essas coisas de você parar de reclamar e fazer um negócio, isso em termos de administração, de produção, é um negócio impressionante. Você vai nas empresas e as pessoas estão lá confortavelmente no seu trabalho, praticamente
não vou usar a situação dos escravos, mas como você falou, o escravo não tinha sua autodeterminação de fazer coisas, ele era determinado, alguém dizia o que ele tinha que fazer. Então você tá lá, você chega lá 9 horas da manhã, bate seu ponto, você sabe que você vai fazer isso, meio-dia e meia você vai sair para o almoço, 1h30 você vai voltar para o teu cargo, vai fazer isso, 5h30 vai pegar a tua mochilinha, vai para casa e vai chegar em casa, vai reclamar um monte em casa. Vai falar que o dia, que isso e aquilo. E o que ele fez pela melhoria, né? Acho que eu queria chegar à conclusão da coisa do Miskar é que também não é só fazer. Você faz para melhorar, faz para evoluir, faz para crescer. Né? Quando você falou, as pessoas deixam de ser crianças e passam a ser adultos, ter suas responsabilidades. Então, eu realmente gostei muito disso. Fiquei aqui pensando... hoje, quando o Nelson veio, já me lembrei da outra semana que a Diane chegou cheia de livros aqui, eu não tinha papel, não tinha anotação, já abri logo o meu Word aqui e comecei a anotar as coisas, para não me perder. E aí fiquei pensando que, mesmo com essa tua interpretação, que eu gosto, desse momento de transformação de crianças com determinações externas para adultos com responsabilidade, Moisés acompanhou a turma toda, o tempo todo, até a porta de Israel. Moisés vai andar aqui até praticamente o final da história lá, quando ele vai passar o bastão. E ainda assim a gente continua vendo episódios para frente. A gente não precisa discutir lá para frente, mas só que, refletindo, ver muitos episódios do povo reclamando. Papai Moisés, resolve para mim. Papai Moisés, resolve isso para mim. Quer dizer, então aqui realmente é o início dessa transformação, mas isso mostra como ela é longa. Ninguém chega no dia seguinte no trabalho e fala, agora eu vou fazer um negócio grandioso para a minha empresa. Isso aí a empresa também tem que construir na cabeça do funcionário. Então, isso tudo, só para dizer que isso começa aqui a construção de uma reflexão e de uma mudança de postura. E aí, chegando de novo aos alemães aqui, essa postura estava pronta. Chegou, fugiu de um problema, né, da Europa, chegou aqui, imediatamente precisamos resolver o negócio. Né, o aprendizado já estava incrustado dentro da nossa forma de ser. Né? Então, é um pouquinho só isso que eu queria não é contrapor, não, é acrescentar as suas reflexões e as minhas anotações em cima das suas reflexões. Vou passar aqui para o Zeca. Zeca, gostei muito de você cantando hoje, ficou maravilhoso. Obrigado, hein? Então, quanto à questão de não pode ser passivo, tem que ser ativo, entendeu? Mas só que o que acontece é que no contexto atual, entendeu? A pessoa ativa precisa de pessoas passivas e pessoas passivas precisam de pessoas ativas. Isso é uma cooperação. Não dá para todo mundo ser ativo e nem todo mundo ser passivo, entendeu? Cada um conforme suas habilidades, entendeu? Mas quando se trata da questão de o escravo não é tudo determinado, tudo que ele tem que fazer determinado por outras pessoas, determinado pelo proprietário. Aí vem uma coisa, como equilibrar essa passividade com a atividade. Então, vamos supor que o judaísmo, o Abraham Geiger, um dos fundadores do judaísmo reformista, escreveu que os Neviim, que são os livros proféticos do Tanar, são as únicas fontes de preceitos que são atemporais para o judaísmo reformista, sendo que, ou seja, esses são os preceitos que Deus ordenou para a gente, só que os ensinamentos que Deus ordenou para a gente e que a gente tem que seguir passivamente, mas o que esses preceitos não abordarem, aí a gente tem que ser ativo ao escolher o que nos for mais agradável, entendeu? Mas a gente só tem que ser passivo quando os Neviim falarem que
tem que ser de tal jeito. Se o assunto não for abordado, a gente faz o que a gente prefere. Aí a gente é ativo, faz o esforço de escolher. Vamos passar o aniversariante do dia. Parabéns mais uma vez. Primeiro, Nelson, agradecer o seu estudo. Como sempre, o Nelson tem uma visão prática das coisas. Me lembro dele na presidência, sempre com essa maneira de colocar as coisas. Por mais que a gente quisesse falar de religião ou qualquer outra coisa, o Nelson sempre tinha essa capacidade de enxergar as coisas do sentido prático. E sobre o dado que você levantou, sobre a construção, eu vou utilizar o que o Leibowitz coloca. A Torá dedica 259 a 300 versículos na construção do santuário. Em contrapartida, a descrição da criação do mundo e tudo que nele contém, o céu e a terra, com seus inúmeros elementos, o sol e a lua e as estrelas, incluindo o nosso planeta, com os mares, as montanhas, com tudo que cresce nelas, assim todas as criaturas que ali vivem, incluindo o próprio homem. E para tudo isso, a Torá dedica 31 versículos. Já na Haftará, os detalhes sobre a construção do templo, que o livro dos reis preservou, podem confundir muitos leitores. Por que as gerações posteriores deveriam se interessar por vigas rebaixadas, as dimensões da varanda da frente ou a maneira como as pedras eram cortadas? Para começar, devemos analisar como e por que essas descrições arquitetônicas foram preservadas completamente. Todas as cortes antigas tinham arquivos reais que mantinham um registro contínuo dos eventos mais importantes do governo de um soberano. Eles descrevem vitórias militares, mas poucas ou nenhuma derrota, anotavam dados financeiros e descreviam em detalhes os projetos de construção do rei. O livro de Reis foi compilado e editado muitos séculos depois de Salomão, quando o templo que ele construiu já havia sido destruído pelos babilônios. Hoje, o que restou do templo reconstruído pela destruição das legiões do general Tito foi só uma parte do muro exterior que ficou em pé. Tito deixou esse muro para que os judeus tivessem a amarga lembrança de que Roma vencera a Judéia. Daí o nome de Muro das Lamentações. Lamentamos a destruição do templo ou lamentamos viver num universo cuja complexidade é ilimitada, faltando obediência de leis que propiciam aos homens e mulheres uma vida digna? Talvez alcançaríamos esse ideal se fosse possível a existência regida de forma bastante simplificada por uma frase: não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem a ti. Hillel, 60 anos antes da Era Comum e 90 depois da Era Comum. André, pode falar? Você quer falar? Olha, não me constrange assim não. Você perguntar se você pode falar, pô, imagina. Fica à vontade, Diana, quer falar? Bom, primeiro, Zeca, você tem razão. Tem que ter os passivos e os ativos. Mas a Torá exatamente diz isso, essa Prachá diz exatamente isso, que cada um doe na medida que ele possa doar, mas que ele doe com o coração. Quer dizer, você não pode doar assim, bom, porque é a minha obrigação. Eu dou o que eu tenho, aquilo que eu posso, com vontade e com consciência, porque eu tenho essa identidade. Então, no momento em que você faz isso, mesmo que você seja um ser passivo, você se tornou ativo. Não tem como, não há ninguém passivo. Você viver é um ato, é uma ação. E você está agindo. Você está... Eu te repasso já. Só queria colocar 3 coisas. Ainda,
Uma, com as suas observações, Nelson, em relação ao recomeço, eu me lembro de uma palestra que nós assistimos durante o Congresso Sionista em Tel Aviv, logo depois, do primeiro congresso realizado logo depois do 7 de outubro, que Micah Goodman conta exatamente isso, a necessidade do recomeçar. Então, ele cita a Bíblia as diversas vezes que foi preciso recomeçar. As tábuas da lei foram dadas 2 vezes, foi preciso recomeçar. A criação do mundo aconteceu 2 vezes. Em Israel, precisa ser reconstruída também. Agora, depois desse 7 de outubro, já foi criada na sua independência, talvez a 3ª vez, né? Vai ser criada depois do Êxodo, foi criada depois da partilha e vai ser criada agora, depois que a gente acabar esse luto, que acabar essa guerra, vai ser mais uma vez de reconstrução. Sim, a gente precisa ter aí a trumá de todos e de cada um, dos judeus e dos simpatizantes, porque é uma responsabilidade de todos. Nós hoje nos sentimos sós, mas eu espero que na hora da reconstrução a gente possa contar com o universo todo que vai se dar conta como foi omisso. Desculpe me intrometer. Posso falar um negócio rápido? Não, complementar o que a Diane falou em relação ao comentário do Zeca, que óbvio que sempre vai ter ativos e passivos, vai ter sempre chefes e funcionários, não tem como construir um negócio de outra maneira. O que a gente está falando aqui é do pensamento, da postura, né? Então, não existe empresa feita só de chefes. Você tem poucos chefes, muitos funcionários. E aí você pode imaginar que os chefes são ativos, os funcionários são ativos. Não quis dizer isso. Eu disse de uma postura ativa. Diferente da pessoa chegar todo dia lá, quietinho, faz o seu negócio e vai embora. E aí, de novo, aproveitando a colocação do Nelson, que você chega para uma empresa, bom, estou contratado, eu vou entregar o que eu sei fazer e vou receber da empresa o que eu tenho para receber meu dinheiro. Mas você pode entregar muito mais do que você sabe fazer. Existe uma troca aí. A empresa te dá recursos para você adquirir conhecimento, a empresa te dá recursos para você melhorar a sua vida. E você devolve isso em trabalho e mais conhecimento e ampliar esse conhecimento. Essa é a postura ativa que eu quero dizer. E não simplesmente a postura de chegar lá, trabalhar, no fim do mês pegar o seu dinheiro. Você trabalha. A postura ativa é refletir além do seu mero trabalho. E aí, voltando à questão da contribuição, da relação de título, pagamento, contribuição com a área, etc. e tal, né? Você recebe da área uma série de coisas. Não é piscina, não é campo de futebol, não é nada disso que a gente vê nos clubes, que a gente está preocupado com os clubes. Mas essa é a questão que eu quero dizer. Tá? Deixa eu só botar uma coisa aqui, eu posso me esquecer. Bom, pegando esse gancho do André e do Nelson, né, quem dá se aproxima, né? Não podemos só receber, tá? Isso nos impede de aproximar, né? Eu fico batendo aqui numa tecla, né, que quem pode ser sócio, que seja sócio, tá? Quem pode ser sócio, que seja sócio. Quem não pode ser sócio, que faça doações, né? E que sejam doações como aqui ditas, né? Doações de coração, né? Aqui fala ouro, prata, pele de golfinho, madeira da acácia, quer dizer, eram coisas que realmente tinham valor. Eu me lembro, eu não tenho como me esquecer disso, eu fui uma vez numa casa, uma pessoa dita ortodoxa, acho que não está me assistindo, mas se estiver me assistindo, vai saber quem aí, vai cair a ficha. Antes de almoçar, tinha uma caixinha de sedacá, assim como essa, e tinha um potinho cheio de moedinhas. Moedinhas de 10 centavos, de 20 centavos. E aí ele falava assim, dá a tua sedacá aí. Aí você pegava naquele potinho, daquelas moedas que não tinham valor nenhum, e fazia assim, joga com força, para fazer barulho.
A quem está enganando? A quem está enganando? Quando você faz uma doação de R$1, de 1 centavo, realmente você acha que Deus está olhando com bons olhos isso? Ou a tua consciência está te olhando? Quando você faz uma doação que é ínfima, né, seja do seu tempo, ou seja de um valor que não tem nada a ver com o teu ganho, né, realmente está indo ao contrário dessa situação, né? Então, essa minha crítica é realmente a fazer a doação por fazer, ou essa que é a máxima da máxima, que é um ortodoxo, tá? É para mostrar, e faz assim o barulho e balança, olha, Deus escutou que fez barulho, assim, a pratinha caiu na caixinha. É ridículo, né? É ridículo. Então, assim, fica esse pedido que as doações, de fato, sejam, aqui no nosso caso, né? Sejam as associações de valor, né? Porque a ARI sempre está dando, o tempo todo está dando, mas eu aqui, que assumi essa posição, eu vejo, tudo tem um custo, tudo enfim, é um frio na barriga o tempo todo. A gente precisa realmente ter esses donativos muito bem regrados e da melhor forma, que é a forma recorrente, a forma da contribuição associativa, que as pessoas virem a ver. E ainda digo mais, voltando aqui a Paraxá, né, eu disse isso outro dia, pessoas milhares, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais próximo, porque esse conceito aqui de 2.000, 3.000 anos é um conceito que vale para sempre, né? Quando você dá, você se aproxima, você se sente parte da construção, você não é só uma coisa passiva o tempo todo, né? Então é mais ou menos isso que eu peguei aqui desses meus papéis aqui, tá? Por favor. É só para complementar, porque está no livro, está aqui no Rumacho, inclusive, na coletânea, depois da Paraxá. A diferença entre os tolos e os sábios. Ao doarem caridade, os tolos pensam que são eles que doam. Os sábios sabem que mesmo quando doam, eles recebem. Bom dia a todos. Nelson, obrigado pelas suas colocações, pelo seu estudo. Eu queria destacar a questão do pertencimento que você colocou. Que eu acho que tudo isso que tem se falado, quando você se sente pertencendo a um lugar, a uma entidade, a um grupo, seja ele qual for, quando você tem as múltiplas identidades que você tem, as coisas acontecem. O pertencimento que eu acho que faz isso. Eu acho que o ser ativo é você se sentir pertencendo a um grupo. E isso depende de você e do lugar onde você está. O lugar tem que fazer você se sentir pertencente àquele lugar e você também tem que encarar que você pertence àquele grupo. Uma questão que eu tenho me colocado muito é, por exemplo, a gente tem agora no mês de março o mês da imigração judaica. Voltando ao que o Nelson colocou do Mishkan da ARI, né, dos refugiados alemães que vieram da barbárie nazista. Se a gente pensar nas diferentes sinagogas, né, nas diferentes instituições judaicas que existem, elas vêm de grupos que em algum momento chegaram aqui e tiveram a necessidade de pertencer a um grupo, de se agrupar, e outras que vieram mais tarde se agruparam a outras que tinham as suas especificidades, as suas questões. Então, eu acho que isso é uma questão judaica muito forte. A questão do pertencimento a partir dos grupos, né, que você vem e que você encontra o seu pertencimento, a sua identidade. Dessas atas, logo no início, sabe quantos sócios a ARI fez em um mês? Um troço absurdo. Alguém tem ideia? Em um mês. Eu sei que em um ano foi quase 1.000. Mil? Quer dizer, um movimento assim, olha, vamos construir essa coisa. Sim. Impressionante. Mas eu acho que essa questão da busca do pertencimento, né? Da busca do pertencimento. Da identidade. É isso que se tem que trabalhar, justamente. Tem que trabalhar nisso. Eu acho que, e quando você se sente pertencendo a um lugar, você, como é que se diz? Você é ativo em todos os momentos. Pode ter até discussões, porque logicamente eu penso de um jeito, o outro vai pensar do outro, mas a gente
tem que chegar a um bom senso, a um consenso de que aquele lugar ali é meu e você vai saber todas as questões. Eu acho que essa identidade, esse pertencimento, eu destaco como uma questão fundamental no que você colocou e a gente pensar em termos de instituição, no caso da área. É a pertença. Sim, o pertencimento faz você acreditar. O pertencimento você faz acreditar. Você faz acreditar. Claro, se você não tem a noção, você não pertence. Essa é a coisa fundamental. E aí a responsabilidade nossa, de cada um, de entender que pertence àquele lugar e de todos que estão lá, de também se colocarem para os outros que o outro também pertence àquele lugar. Então é uma mão dupla, individual e coletiva. Só lembrar nessa mesma linha, ele quer falar também, só lembrar nessa mesmíssima linha, o grupo de judeus do Egito. O pessoal chegou expulso em 57, final de 56, 57, nós chegamos em 59, mas a partir do momento que o grupo de liderança chegou, em 3 meses se construiu a Associação Brasileira Israelita Maimônides, a BIM, que foi o centro dos judeus do Egito. E também toda a comunidade, os milhares de judeus do Egito que estavam no Rio de Janeiro, se uniram em torno. Então, você vê, Sidon, são todas sinagogas étnicas que se reúnem em torno de um mesmo ideal. É essa a essência do nosso povo. É a gente se juntar porque acredita e quer estar junto. Deixa só ela completar, depois o Richard vai falar para quem vocês vão ver. Complementando aqui o que a Diane, que eu ia terminar de falar, essa questão. Se a gente pegar as sinagogas mesmo, elas vêm dos lugares, né? Beirutense vem de Beirute, Sidom, Alepo e tantas outras que vêm, quer dizer, que são grupos que têm um pertencimento, uma tradição, uma cultura. É por aí. O Richard quer falar, para quem não conhece, está vendo o Richard aí, o Richard é responsável pela transmissão. É sempre bom saber que tem a pessoa ali trabalhando e não aparece quase nunca, mas ele gosta de falar e quando ele fala é bom que ele apareça. Então, quando vocês falam de pertencimento, por mais que eu não seja carioca, estou aqui trabalhando aqui por trás aqui do making off, da produção, eu me sinto pertencente aqui com vocês, eu aprendo toda vez que eu venho, toda quinta-feira. Então, para mim é grandioso todo o ensinamento que passou do Germano, que é o aniversariante hoje, com o nosso garoto aqui, que para mim, todo mundo tem participação, da Lorena, da diversidade aqui dentro. Eu me sinto pertencente. Às vezes a gente não tem, não é da mesma religião, mas o ensinamento ele transcende por todas as passagens. E ao respeito que eu tenho aqui por vocês, e por também estar tendo essa oportunidade de sempre estar fazendo aqui um trabalho legal, um trabalho grandioso, eu volto para casa com o coração cheio de coisas boas, assim, uma energia muito boa. Eu me sinto recarregado toda vez que eu venho aqui. E eu faço a diferença, eu dou também, porque eu sei que isso faz a diferença. Vocês viram que pelo sotaque é do interior de São Paulo, né? Silvio. O próximo Shabbat, não, na semana que vem, além da leitura semanal da Parashá, consecutiva, a Parashá vai ser junto. É o primeiro trecho dos 4 trechos especiais preparatórios para Pessah. Vai ser Parashá Shekalim. E esse trecho escolhido, Shekalim, se refere aos dois shekels, Shekalim, que eram obrigatórios. Diferente daqui, aqui nessa Parashá, fala-se do o que vier, o que você sentir é libó do teu coração. Então, poderia ser uma analogia, um é mensalidade, como falou ainda há pouco o nosso presidente, que é a mensalidade fixa, e o Shekalim, que é obrigatório, inclusive servia para a contagem. Na realidade, metade,
meio shekel, são dois, não, eu falei dois, não são dois, é a metade do shekel, aí junta duas metades, faço que a metade sozinha não serve, o que serve é a junção do shekel, juntar pelo menos juntar dois congregantes, enquanto aqui em Terumá é a doação espontânea que vem do coração. E está me vindo a lembrança, enquanto eu ouvi aqui todos falarem, e o Nelson referiu-se à construção, o primeiro santuário, o primeiro Mishkan da Ari, que lá na Rua Manches Ferreira. Isso aí, eu era recém-nascido, então 42, 43, mas em relação a este aqui, General Severiano, então havia grandes campanhas para que os congregantes comprassem tijolos. A campanha dos tijolos, na realidade, havia quem interessante falava tijolos. Então, os tijolos na área. Nelson vai se lembrar que ouviu muitas vezes falar em tijolos. Então esses tijolos e as pessoas que eu refiro a meus pais, mas isso não está restrito a meus pais. Naquela época, meus pais não tinham grandes facilidades, não. Mas, assim como eles faziam questão, outros também faziam questão de participar, e isso significava ter uma cadeira cativa na área. Então, hoje a gente fala muito as cadeiras com entre aspas, proprietários, não são bem proprietários, mas temos que lembrar que aqueles que os primeiros nomes nas cadeiras fizeram grandes sacrifícios financeiros, muitos fizeram sacrifícios financeiros para não deixar de participar da construção desse que viria a ser o nosso que viria a seguir o nosso Mishkan. Então, as cadeiras têm valor afetivo. Não é somente uma questão de discutir, muitas vezes se discute a questão como se fosse meramente administrativa. Não acho que não é só isso. Mostra de que maneira a congregação, sob a liderança do saudoso Rabino Lemler, conseguiu, e de muitos outros colaboradores, conseguiu levantar os fundos para que isso aqui fosse, com todo sacrifício, levantado. Com certeza, lá para Martins Ferreira, eu não sei como foram as campanhas, mas não caiu, não foi maná que caiu do céu. Excelente. Eu vou passar para o Charles, mas só queria aqui ler um negocinho rápido, Charles, que está também aqui nas coletâneas, depois da Paraxá, uma reflexão do Ibn Ezra, dizendo que todas as contribuições para o tabernáculo eram voluntárias, exceto o meio shekel, que era pedido a todos. Contribuições em bens e serviços eram deixadas à generosidade, o dinheiro não. Então, também proponho aí a chamar a campanha dos tijolim, no plural em hebraico, tijolim. Charles, é contigo. Seja bem-vindo, querido. Bom dia. Bom dia. Parabéns aos irmãos em primeiro lugar. E obrigado pelo estudo, Nelson. Você fala de dentro para fora. Então leva toda essa discussão em torno do como a pessoa se sente e como ela deve participar. Isso é importante, mas é assim, como foi feito aí um paralelo entre a associação ARI como sócio e eu posso imaginar que lá no deserto, nem todos deram esse shekel e nem todos ficaram nesse povo, né? Isso me faz lembrar, é importante levar isso em conta,
no início da Associação Religiosa Israelita, na ARI, na década de 40, era fundamental ter o seu nome na lista de associados, porque a sua vida política e legal no Brasil dependia dessa ficha. Você, como judeu, você tinha que ser identificado como judeu para não ser identificado como um súdito do eixo não judeu e ser passível de perseguição ou de discriminação. O Silvio sempre comenta esse assunto, o Nelson também num texto dele, que eu posso até procurar, mas não agora. Era necessário ter salvos-conduto para ir para o cemitério em Nilópolis. E você só tinha isso se tivesse uma carta da ARI dizendo que você era judeu, mesmo se chamando alguma coisa, um nome bem alemão, ou bem europeu, tinha que ter esse papel. Com esse papel, você tirava um salvo-conduto na administração, na prefeitura, né? E aí você podia ir ao cemitério em Nilópolis, que era fora do Distrito Federal. Então, esse pertencimento, ele também se dá de fora para dentro, força você a isso. Hoje em dia, talvez, isso é só me levou a pensar. A pessoa que talvez não participe da comunidade judaica, não é que participe, não, a palavra não é essa, é contribua, acho que tem que dar nome aos bois, né? Participar, eu posso ir lá, participo e vou embora. Contribua, dá dinheiro, empenha um esforço, que nem na construção da Martins Ferreira. Ela não tem nenhum problema de revitalizar as suas origens genéticas ou genealógicas e pedir um passaporte num país europeu porque ela se acha no direito, porque ela tem esse direito e é constituído. Mas ela não se vê, e isso talvez seja a reflexão, como é que a gente faria para que ela se sinta tão ligada a essa instituição judaica como um todo, que ela também vá lá e legalmente se junte a ela, preencha uma ficha de associado, contribua com alguma coisa. Então, é uma questão interessante. Esse movimento que surgiu, que já estava surgindo em Israel, que a gente não pode matar esse movimento tão forte antes do 7 de outubro. O 7 de outubro foi arrasador, mas e depois, inclusive, talvez desperte alguma coisa nas pessoas mais jovens ou não tão jovens e, e despertem nela a sensação de que elas pertencem a esse povo de qualquer forma. E a seleção pode se dar de fora para dentro também. E isso é importante. E como um detalhe curioso, isso porque eu li, eu posso dizer, para Martins Ferreira houve contribuições não só em dinheiro, como quem tinha trabalho, se a pessoa era bombeira, tinha uma experiência com colocação de parede, teve toda uma contribuição do quadro social fazendo coisas, não só com dinheiro. Quem não tinha dinheiro fazia alguma coisa. E interessante que eu não sei como é hoje na área, mas a história dos dois proponentes que tem que ter na ficha de associação são extremamente importantes, porque eles é que dão o link. Você pode imaginar, em 1943, aparecia um sujeito que não tinha nenhuma ligação com o judaísmo, ele estava assimilado lá na Europa, na Alemanha, chegava no Rio de Janeiro, porque tinha que chegar em algum lugar, ele estava expulso, escondido, o que for, e ele aparecia na área dizendo: eu sou judeu. Não adianta muito, tem que saber de onde você vem, quem você é, e isso causa isso sim é que causa a ideia de pertencimento, de que você faz parte e você fica. O que leva ainda mais à curiosidade é que tem fichas a gente conhece essas fichas de Anne, Ana, porque a gente trabalhou nesse processo que ainda está em andamento de registrar essas fichas. Tem fichas que a pessoa pede associação, sei lá, vamos supor, no dia 7 de novembro, e no dia 20 e pouco de novembro já vem riscada dizendo: não aceito, porque ele não. Pessoas também se escondiam atrás do povo judeu para ter suas vantagens, né? E é muito interessante que isso também pode vir de fora para dentro e não adianta. Só, só participar dos lábios para fora não adianta. Não adianta para ninguém. É muito bonitinho, mas não adianta. E todo mundo que trabalha na comunidade sabe, não adianta. Ponto. Não tem muito. Só dos lábios para fora,
Ah, eu acho os 10 liberal um barato, então, né? E aí? Sorry, falei demais. É isso mesmo. Eu vou, antes de... Se alguém quiser falar ainda, me avisa, porque eu vou falar algumas coisinhas antes de passar a palavra final para Nelson. Mas é isso mesmo, Charles. Se a pessoa não tem esse comprometimento maior do que apenas aparecer aqui e absorver coisas, também é muito fácil para essa pessoa se desconectar daqui, porque você tem que criar outros elos de conexão, de pertencimento, seja ele também financeiro, né, de se comprometer a construir aqui coisas e aumentar a importância, aumentar o espaço físico, o que quer que seja, faz com que você esteja realmente envolvido no processo, porque senão você chega aqui, legal, participa um monte de coisa, mas a hora que for para ir embora, vai embora, sem o menor remorso, sem nada. E quando você, pode ser uma bobagem, mas quando você falou do Nelson falando de dentro para fora, me lembrou muito no começo da Paraxá, que tem a questão de que você tem que forrar a arca de ouro por fora e por dentro. Quer dizer, você deve estar rico por dentro e rico por fora para poder realmente ter essa coisa íntegra e não apenas de aparência, né? E aí a gente pode estar refletindo em cima disso. E só para terminar, que quando o Germano terminou a colocação dele, o Silvio me apontou aqui o finalzinho da Haftará, maravilhoso, que eu vou ler antes de passar para o Nelson, em relação ao templo, né, ao muro das lamentações, etc. e tal. E aí termina a Haftará dizendo: então a palavra do Eterno veio a Salomão: sobre esse templo que você está construindo, eu digo a você isto: se você obedecer às minhas leis e cumprir as minhas normas de justiça e cuidar de manter todos os meus mandamentos, eu cumprirei minha promessa a que eu fiz a seu pai Davi, e habitarei em meio ao povo de Israel, e jamais abandonarei Israel, meu povo. Para concluir, realmente foi uma manhã muito agradável, uma manhã muito proveitosa. Acho que nós trocamos muita coisa, discutimos muita coisa em comum e que, no fundo, pode influenciar na nossa trajetória. Acho que a grande mensagem é a noção de pertença. A área não é um supermercado de judaísmo onde a pessoa entra, compra um produto, consome e vai embora. Tá certo? Isso que nós temos que ter na nossa mente. Quer dizer, nós somos uma congregação, uma comunidade, e eu acho que a gente devia trocar essa menção de associado. Nós queremos membro. Tá certo? Nós queremos membro. Eu não chamaria de sócio, eu queria membro. A sócio formalmente por causa da legislação do Código Civil. Quer dizer, nós temos associados. Mas a nossa filosofia, a nossa linguagem tem que ser: você é membro da nossa casa. Rover. Como? Tem membros. É um elo da corrente. Essa é a grande mensagem que a gente tem que trazer. Tá certo? Nós não somos um supermercado, nós não vendemos facilidade, nós não queremos que alguém nos pague para ser judeus por eles, como dizia o Sami, muitas vezes, que tinha muita gente que pagava a área e dava donativo para a gente ser judeus por eles. Tudo bem. Exatamente. Então é isso. Eu acho que a grande mensagem da Trumá é que é a pertença, que nós temos que trabalhar a noção de pertença, de identidade e de quase que um destino comum. Maravilha. Acho que eu vou encerrar aqui só fazendo duas ótimas lembranças. Obrigado, Nelson, pela condução hoje suave, tranquila e enriquecedora, né? Todo mundo que participou, todo mundo que ouviu também. Lembrando que a Carla falou no finalzinho do serviço do Minian que a charraria de sábado vai ser só online, né? Em função do carnaval. E Purim está chegando, dia 13. A partir do dia 13, várias atividades, tudo isso vai ser comunicado aí pelos canais da área, via Instagram, via
via Shabbat, via e-mail, etc. e tal. E Vitor quer falar. Não, antes de Purim, quer dizer, Purim está chegando e realmente está recheado de atividades. Vai lembrar que no Kabbalat Shabbat, não amanhã, mas no próximo, é o Kabbalat Shabbat das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, não é isso? E a gente vai fazer, como em outros anos, com voluntárias, cantando. Então vai ser um Kabbalat Shabbat especial. Isso deve estar saindo uma comunicação já hoje para a gente lembrar, prestigiar e participar, né? E dentro das atividades de Purim, vejam bem, começa com uma oficina culinária na terça-feira, depois temos a Megillah na sexta, ou melhor, temos a nossa quinta-feira, antes da sexta, que vai ter um estudo de Purim com a Biabar. Depois vamos ter na sexta-feira o estudo da Megillah, a Megillah, todos fantasiados, reco-reco, tudo que tem direito. Depois à noite, ou melhor, o Kabbalat Shabbat, um Oneg Shabbat para sócios, né? Enfim, um Oneg direcionado aos Haverim da área. E no domingo, Purim das crianças. Muito importante, quem tem crianças pequenas, já anotem, tem várias festas para ir, mas a que tem que vir mesmo é a da área, né? Mas precisamos dizer com mais antecedência, porque nós estamos recebendo avisos na véspera. Sim. Está entendendo? A gente tem que para poder se programar. Ontem já saiu esses avisos, mas realmente a gente tem que, né, avisar quanto antes melhor. Aperta a comunicação e essa brincadeira sua de tem muitas coisas, muitos eventos, mas tem que vir na área. Eu escrevi isso aqui, inclusive, quando o Nelson comentava o desafio atual da área, por que me associar, e eu fico pensando quanta atração tem no mundo de hoje, fora da área, fora dessa questão religiosa, mas comunitária, etc. e tal, que tira as pessoas daqui. Então a gente tem que fazer com que as pessoas voltem a ser atraídas para cá. Eu acho que a pertença também passa pela acolhida. A acolhida não só quando você chega nos primeiros momentos, mas a acolhida durante os diferentes ciclos que a pessoa passa. E eu, nesse momento que eu estou, eu me senti acolhida. Então, eu acho que a pertença passa por aí também. Excelente, Ana, obrigado. Você, imagina, você que acolhe tanto, a gente fica feliz de você se sentir firme aqui com a gente, tá? Sempre muito... Estamos sempre aqui, né? Então, Zeca vai falar alguma coisa para isso? Sim, já vamos fazer o Birkat Amazon. Desejo para todo mundo um ótimo dia, para o pessoal que está com fuso horário na frente, uma ótima tarde, fim de quinta-feira. Shabbat Shalom antecipadamente, Carnaval Shalom para todo mundo. Sejam todos muito alegres, botem suas fantasias na medida do possível, com todo respeito e carinho, e seguimos adiante. Valeu, tchau. Todo mundo já com o livro aberto? Tá bom.